Estaremos iniciando agora mais uma aula sobre as classes de medicamentos, tá? Hoje nós estaremos falando sobre distúrbios cardiovascular. Quem usa medicamento para distúrbio cardiovascular? Quem usa medicamento para hipertensão? O que é hipertensão? Você sabe o que é angina? Angina é a famosa dor no peito, tá? Quem tem angina, quem está com angina, está com dor no peito. Quem usa medicamento para hipertensão? Primeiro, o que é hipertensão? Quem é hipertenso? Quem é hipertenso é quem tem pressão alta. E quem tem pressão alta? O que é ter pressão alta? De que pressão nós estamos falando quando a gente diz que o indivíduo tem pressão alta? Nós estamos falando sobre a pressão que o sangue circula dentro da corrente sanguínea, a pressão com que ele bate nos vasos. Qual o valor normal da pressão? O valor normal da pressão é 120 por 80, ou seja, 12 por 8. Qual o valor da pressão arterial de um hipertenso? Para ser considerado hipertenso, a pessoa tem que manter a pressão arterial de 14 por 9. Neia, mas fulano teve a pressão arterial uma vez de 14 por 9, ele é hipertenso? Não. Existem vários exames que a pessoa vai fazer para se detectar uma hipertensão. Não é simplesmente, hoje teve um estresse muito grande. Se você teve um estresse, você pode ter um pico de pressão. Por ansiedade, você pode ter um pico de pressão. Recebeu uma notícia ruim, você pode ter um pico de pressão. Então, assim, existem vários fatores que podem fazer com que a pressão arterial se eleve. Então, o que acontece? Quais são os... Por que o indivíduo deve tomar medicamento para pressão? Porque quando a pressão arterial se eleva, a pessoa pode ter um AVC. O hipertenso, ele mantém a pressão de 14 por 9. Quando a pessoa consegue manter por mais de uma semana fazendo exames, essa pressão de 14 por 9, ele é hipertenso, a não ser que tenha algum estresse ali acumulado, mas provavelmente essa pessoa tem uma chance muito grande de ser hipertenso, tá? Quando a pressão arterial se eleva. Quando a pessoa mantém essa pressão de 14 por 9, então o médico ele vai pedir alguns exames antes de passar os medicamentos para a hipertensão. Por exemplo, ele pode pedir um eletrocardiograma, ele vai pedir um hemograma completo, vai avaliar se essa pressão arterial elevada é devido a um colesterol que está elevado, tá? Então uma coisa pode puxar a outra. Fazendo os exames, percebendo que o indivíduo está com a pressão arterial elevada, o médico também vai fazer um cronograma, aferir essa pressão de manhã. Quando a pessoa levantou da cama, ela já vai direto no posto de saúde, senta um pouquinho, demora um pouquinho antes de aferir a pressão, afere a pressão, em repouso. Trabalhou o dia todinho, quando é de tardezinha, a gente afere a pressão de novo e vamos analisar aí durante uma semana, durante 7 dias, como a pressão desse paciente andou, como os níveis de colesterol, HDL, LDL, está, que é o colesterol bom e o colesterol ruim, como está a glicose desse paciente, como está todos os componentes sanguíneos do paciente, para a gente saber se essa hipertensão é gerada por algum outro problema. Detectando assim que o paciente é realmente hipertenso, vai passar para ele medicamento da classe dos hipertensivos, vai passar para ele um inibidor do ECA, ECA significa enzima antagonista da angiotensina, tá? E um diurético também, tá? Qual a função? O inibidor do ECA vai fazer com que essa enzima ela seja inibida e não seja liberada, assim alterando o valor da pressão arterial do paciente. Já o diurético vai ter a função de fazer com que o paciente urine. Urinando assim, ele vai estar perdendo sódio pela urina e a pressão arterial vai se abaixar. Lembrando o seguinte, hipertenso uma vez, hipertenso o resto da vida. Ninguém toma medicamento para hipertensão uma vez, um dia ou outro, a não ser que ele teve um pico de pressão, tomou para a pressão normalizar só naquele momento, ok. Agora, a partir do momento que o paciente ele é detectado como hipertenso, ele vai ter que tomar uma medicação para o resto da vida. Hipertensos também podem tomar medicamentos associados. Por exemplo, a pessoa
é hipertenso, foi diagnosticado como hipertenso e o médico passa para ele um inibidor do ECA, um losartana, e passa para ele também um diurético, hidroclorotiazida. Passa essas duas medicações juntas para abaixar a pressão. Só que a pressão está muito alta e agora o sangue está muito grosso. O que o médico faz? A chance da pessoa ter um AVC é grande porque o sangue está circulando com a pressão muito grande e o sangue está muito grosso. O médico vai passar um AS, que é um medicamento da classe dos salicilatos, que o AS ele tem o poder de afinar o sangue, tá? Tem o poder de fazer com que o sangue, de tirar o poder de coagulação sanguínea, diminuir esse poder. Então o médico vai passar para ele losartana, o hidroclorotiazida, que é o diurético, um AS para impedir as chances de ele ter um AVC, para ralear o sangue, e o médico também pode avaliar se por um acaso esse medicamento ele for causado se por um acaso essa pressão arterial ela estiver elevada justamente porque o colesterol está elevado. O médico pode passar também uma civastatina, tá? Para poder diminuir os níveis do colesterol do paciente. Então aí já temos aí o paciente tomando 4 medicamentos. Né? E se esse paciente ele for diabético e hipertenso? Pode existir um paciente diabético, hipertenso, que tenha que tomar AS para poder diminuir a questão do sangue, ralear um pouco, e tomar civastatina ainda, porque tem um colesterol elevado. Então uma coisa vai puxar a outra. Um paciente que toma de manhã, um medicamento para pressão arterial elevada, dois medicamentos para pressão arterial elevada, um medicamento para diabetes, um medicamento para colesterol elevado, um medicamento para ralear o sangue, como vai estar o estômago desse paciente? Na maioria dos casos eles vão tomar aí agora também um inibidor de bomba de prótons, que a gente falou na aula passada, para poder amenizar a queimação, as dores no estômago. Mas você disse que o inibidor de bomba de prótons pode causar no paciente pode ser fruto de um futuro câncer no estômago, sim, mas existe uma coisa que se chama custo-benefício, tá? E muitas vezes a gente tem que arriscar a tomar a medicação para que a gente passe por um processo bem, né? Outra coisa também que a gente vai falar hoje é sobre os antibióticos, tá? A gente começou falando, mas não falou tudo que devia sobre os antibióticos. O medicamento da classe dos antibióticos é considerado um medicamento muito potente, muito forte e que, usando de forma errada, em vez de trazer benefícios para a nossa saúde, ele pode trazer malefícios. Por exemplo, você sabia que antibiótico, que medicamento da classe dos antibióticos, eu não estou falando aqui de qualquer medicamento, de qualquer classe de medicamento, não. Medicamento da classe dos antibióticos não se toma com leite. Por quê? Porque o cálcio presente no leite corta o efeito do antibiótico. Aí você vai dizer para mim, né, mas minha avó, eu disse para minha avó isso e ela disse que eu posso continuar tomando, que a gente toma a vida toda e não tem problema. Ok, você pode continuar tomando. Só que você sabe aquela infecção de garganta que nunca sara? Aquela infecção que você tem, que volta e meia, de 3 em 3 meses, olha a infecção aparecendo, é justamente por isso, tá? Durante o tratamento com antibiótico, não se pode tomar leite, porque o cálcio presente no leite corta o efeito do antibiótico. Então, o médico passa antibiótico como? Dependendo do problema, dependendo da infecção, o medicamento ele vai ser tomado por 3 dias, por 7 dias, 21 dias, 14 dias, o médico vai determinar. Esse medicamento ele tem que ser tomado de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, depende da recomendação médica. Por que que o medicamento da classe de antibióticos eu não posso tomar hoje, eu tenho que tomar de 12 em 12, então eu tenho que tomar hoje de manhã e hoje à noite. Esqueci de tomar à noite, amanhã de manhã eu tomo. E assim vai. Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que levar o rigor? Porque nesse caso, o que não mata, fortalece, tá? Quando eu não consigo matar a bactéria, eu a alimento.
Então, os medicamentos da classe dos antibióticos são perigosos por quê? Porque aquilo que não mata, alimenta. Se eu não mato a bactéria nos 7 dias, eu estou fortalecendo ela. Daqui 3 meses eu vou ter uma outra infecção de garganta. Esse antibiótico, ele não vai mais ser sensível. Essa bactéria não vai mais ser sensível a tal antibiótico. Lembrando o seguinte, que todos os antibióticos, eles são feitos para partes específicas. Eles têm ações específicas. Por exemplo, tem antibióticos que vão agir melhor em tecidos moles, no aparelho sexual feminino ou masculino, na garganta, por exemplo, a azitromicina, a amoxicilina. Lembrando que as terminações dos antibióticos dizem muito sobre para que eles são. A amoxicilina, a azitromicina, aparelho respiratório, tá? São muito eficazes esses medicamentos. Já ciprofloxacino, medicamento indicado para quê? Infecção de urina. Então, cada gama dos medicamentos dos antibióticos, dessa classe de antibióticos, é recomendado para uma função diferente, tá? Por que que está crescendo aí demasiadamente essa questão de infecção? Por quê? Porque a gente tem usado antibiótico de forma errada, tá? Estamos usando antibióticos de forma errada e, em vez de matar a bactéria, a gente acaba fortalecendo ela. Em vez de trazer benefícios para a nossa saúde, a gente tem trazido prejuízo. Então, antibiótico deve ser tomado de forma correta, horário correto, dose correta. Lembra? A diferença entre o medicamento e o veneno está na dose. Eu vou deixar um link para que vocês possam assistir um vídeo com o Drauzio Varela falando sobre os malefícios do antibiótico, o que os antibióticos têm trazido para a sociedade, as dificuldades que as pessoas estão tendo relacionado aos antibióticos. Por quê? Porque os antibióticos é feito para usar de uma maneira e a gente tem usado eles demasiadamente, tem usado de forma errada, horário errado. Antibiótico não é medicamento. Antibiótico não serve para dor de cabeça, antibiótico não serve para dor no pé, antibiótico não serve para inflamação. Para que serve antibiótico? Antibiótico é um medicamento que ele é usado para matar bactéria, tá? Ele é usado para infecção por bactéria, ele trata a infecção por bactéria. Então, minha garganta está doendo, pode ser uma infecção por bactéria, pode ser uma infecção por bactéria. Se eu usar só o antibiótico, vai desinflamar, matando a bactéria, desinflama a garganta. Mas não significa que o antibiótico ele tem ação anti-inflamatória, ele tem a ação analgésica ou antitérmica, não. Quando você toma um antibiótico, o médico pode associar ele com anti-inflamatório, pode associar ele com um analgésico ou com antitérmico, tá certo? Porque o antibiótico não tem a função analgésica, antitérmica ou anti-inflamatória. Lembrando que usando os antibióticos pode reduzir a inflamação porque matou a bactéria. Vai reduzir a dor por quê? Porque matou a bactéria. Não existe mais uma bactéria ali, não existe mais uma infecção ali. Tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.